Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Diálogos do Lacaniano. Nosso tema de hoje é o que é o sintoma para a psicanálise. Nós vamos conversar com um querido psicanalista, Jorge Cesarino. Boa noite para quem está entrando aí. Cesarino já deve estar também por aqui. Cesarino aqui, deixa eu ver se eu consigo. Cesarino, já estou te vendo aqui. Se puder pedir para entrar na live. Olá! Tudo bem? Boa noite, Patrícia. Como estás? Tudo jóia. Saudades desse encontro com você, ainda virtual, mas é sempre um bom encontro. Saudades de ti, guria. Quanto tempo? Então, vamos lá. Temos muitos amigos argentinos hoje, que aqui nos acompanham. Sempre que você vem, eles estão aqui com a gente. Eu só vejo você aqui na minha tela. Aqui, enquanto eu estava te esperando aqui, eles vão dando boa noite e tal, né? Sim, dando Aí boa noite. Entendi. vai conversando, mas tem bastante gente aí que eu acho que te acompanha desde Buenos Aires. Tudo bem contigo? Como está São Paulo? Tudo bem. Tudo tranquilo. Bom, eu vou fazer aquela breve apresentação de sempre, né? Vou te apresentar. E aí a ideia, eu acho que você falaria um pouquinho, porque eu acho que o tema merece um desenvolvimento e tal. E aí no final a gente coloca algumas questões. Deixei aberto aqui para o pessoal também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tal, mas eu vou te dar um tempo para desenvolver o assunto, que eu acho que é eminentemente clínico, né? Acho que é de interesse de muita gente aqui. Podemos combinar assim? Sim, você sabe fazer isso maravilhosamente bem. Fique bem à vontade. Obrigada. Então vamos lá, gente. Novamente, boa noite a todos e todas. E vamos começar por aqui. Será que a psicanálise manifestará uma ambição desmedida ao aplicar seus princípios à sua própria corporação? A concepção que os psicanalistas têm de seu papel junto ao paciente, a de seu lugar na sociedade dos pensadores, de sua relação com seus pares e a sua missão de ensino. Jacques Lacan, Discurso de Roma, 1953. O inconsciente é certamente o verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico. Talvez seja o missing link tão procurado. Sigmund Freud. Se o sintoma para a psicanálise é um significante, ele não deixa de ser também um signo, enquanto cifra de gozo. O signo é aquilo que representa algo para alguém, como a fumaça representa o fogo para um observador. Onde há fumaça, há fogo, eis o ditado. Mas o fogo é feito por alguém. Lá onde há sintoma, há sujeito como resposta do real. Marco Antônio Coutinho Jorge. Então, para conversar aqui com a gente hoje sobre o que é o sintoma para a psicanálise, Jorge Cesarino, psicanalista, membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, professor do ESP, palestrante convidado aí para falar em vários espaços. Palavra sua, Jorge. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação carinhosa que você faz. É sempre uma alegria ser convidado teu para esses espaços tão importantes que você conduz há anos, onde traz pessoas que ajudam a dizer um pouco melhor o que é isso que nós fazemos, psicanálise, e como isso se presentifica no nosso dia a dia, como nós a fazemos renascer sempre, como uma novidade, como um discurso sempre novo, sempre atual e cada vez mais necessário. A psicanálise é uma novidade. E ela tem um nascimento muito interessante que vem de encontro ao tema que sugerisse para que conversássemos hoje. Freud começa a inventar a psicanálise, essa invenção do Freud, ou essa descoberta do Freud, a partir do encontro com o sintoma.
Sem dúvida, a primeira coisa que Freud encontra é o sintoma. E Freud descobre que o sintoma fala. Assim começa a psicanálise. O sintoma fala. E o que diz o sintoma? Então, vemos os historiais de Freud, e todo o trabalho que ele faz de estudo sobre a histeria, onde ele mostra que o sintoma fala e fala de uma história singular, única, de um sujeito singular, único, desconhecido do próprio eu, que padece do sintoma que porta, todavia, com estranhamento. Um sintoma é algo estranho, que faz com que aquele que o porte se interrogue: que é isso? Que é isso? Por que isso? E esse começo de interrogação também é o início de uma análise. Uma análise, sem dúvida, começa com a interrogação sobre um sintoma. Você disse, citando Coutinho Jorge, encontro com o real. E o sintoma vem do real. Desse real que depois Freud vai construindo a doutrina, a teoria, os conceitos, e vai descrever com o nome de inconsciente. Essa incompletude do ser, essa ânsia. Então, o sintoma, para começar agora, podemos dizer que em psicanálise, sintoma é diferente de sintoma em medicina. Em medicina, sintoma é um signo. E um signo, e aí tem todo um caminho em que esse signo, sem dúvida, também fala. Também se trata de uma escritura. O médico também lê esses signos, os coloca um ao lado do outro, para que um conjunto de signos o faça estabelecer um diagnóstico, aponta para uma nosologia, que um conjunto de signos caracteriza cada uma das doenças da nosologia. Nada disso é conosco. A nossa leitura de sintoma é noutra direção. O sintoma, para a psicanálise, é um significante. Se o signo representa algo para alguém, o significante representa um sujeito. É nisso que um significante representa um sujeito, um sintoma representa um sujeito. Mais do que isso, contém um sujeito. A psicanálise é um parto na medida em que faz o sintoma parir um sujeito. Nasce um sujeito. Lacan tem uma frase que diz que um sujeito se produz em análise. O que quer dizer isso? É que um sintoma se trabalha numa análise e que esse trabalho de uma análise, e análise é um trabalho no sentido que essa palavra tem de mais essencial, como criação, como transformação. E nesse procedimento de falar, falar e falar, um sintoma vai passando de um real para o simbólico. Vai sendo apreendido nas palavras e dito. O analisante diz o seu sofrimento, ou teoriza, digamos assim, teoriza sobre o mal que padece. E vai dizendo, e desse dizer, e que é uma escrita, vai escrevendo, a palavra falada escreve também. E a gente que fala faz com o objeto voz, objeto da pulsão oral, um texto, uma escritura, que o analista lê com os ouvidos, escuta lendo. E ao ler, então, esse sintoma que vai sendo passado para o simbólico, que vai sendo dito. Freud dizia, então, que o sintoma era o retorno de um recalcado, de algo que foi afastado daí da onde? Do aparelho psíquico na sua dimensão de consciência, e que foi afastado
para o inconsciente. E que esse afastamento não o faz deixar de existir, e que ele retorna como um signo, mas que isso como um significante, disse Lacan, porque ele fala, representa um sujeito. Então é muito interessante a gente começar lembrando que Freud fala e do retorno do recalcado, fala do sintoma como uma formação de compromisso, como uma solução que cada um inventa para poder ficar bem. Um sintoma e uma invenção para ficar bem. O melhor que se pode. Por que fazemos sintoma? Lacan disse numa entrevista para não enlouquecer. Olha só. Por que fazemos o sintoma? Para não enlouquecer. Ele é uma forma de lidar com o real pela via do simbólico. Na psicose não tem esse recurso, ele retorna no real. E isso é o enlouquecer da psicose, né, quando vem como delírios e alucinação, e a realidade então se perde, passando a ficar substituída pelo delírio e pela alucinação, dizendo que esse sintoma ao modo psicótico também o salva, substituindo uma realidade perdida para dar uma outra forma de existência, né, como fica muito claro nos delírios psicóticos, e Freud nos enriquece bastante com o caso Schreber, dando toda a importância que tem na clínica também, na clínica da psicanálise, o trabalho com a psicose. Freud fala no projeto, né, da origem da vivência de satisfação e da origem da vivência da dor. Ali nesse início do projeto, quando ele fala dessa primeira experiência do desamparo, que é marcado por uma experiência de dor e de satisfação, ele marca aí das Ding, ele diz, a coisa. Esse vazio, esse furo da estrutura, na medida que ali marca uma presença que não fica como presença, a satisfação desaparece, a insatisfação volta, e essa alternância, presença-ausência de satisfação e de insatisfação, gera marcas que ele chama de traços minêmicos, mas a primeira delas, ele diz das Ding, uma falta, onde todos os outros movimentos vão sendo retroativos, regressivos, no sentido de encontrar isso que não está ali, que não tem representação e constitui um furo da estrutura, um vazio que não é preenchido jamais, não é representado. O sintoma é qualquer coisa que se produz nesse lugar, para dar consistência a essa falta. Então, ele tem uma face real de Das Ding e uma face imaginária, que essas duas podem ser um tanto dado conta no simbólico. Um tanto porque Lacan vai mostrar que uma análise não se trata de curar o sintoma. E um sintoma é como um diamante. Vai se lapidando. Ele é o que se tem de mais precioso em cada um. E o que se tem de mais precioso em cada um é justamente porque é o que está na essência, no centro da estrutura, digamos assim, e que a estrutura não é outra coisa que essa escrita do real, do simbólico e do imaginário, essa materialidade, né, que vai dando consistência à nossa existência. Nós somos uma existência material, todavia não somos uma pedra. Então, é uma materialidade que enoda 3 dimensões, de real, simbólico e imaginário. E esse enlaçamento dessas 3 dimensões é motivada a partir de um desejo, que sempre é, na origem, desejo do outro. Esse desejo do outro, que vai dar uma consistência material a cada um, não é sem um complemento, essa complementariedade. Veja que complemento é diferente de suplemento. Né? Complemento é da ordem do sintoma. Já o suplemento é um acréscimo que se pode ter, né, quando você vai além do sintoma. Né?
Então, nós temos na linguagem do Lacan o sintoma com TH para dizer aquele resto do sintoma que é inalcançável, inapreensível, que está no real, mas que é o que nós temos de verdadeiro para poder dizer a si próprio se fez ou não fez uma análise. Aí, cada um que faz análise, como alguém pode dizer se fez ou não fez análise? O que cada um que fez análise tem consigo próprio que lhe confirma que ele fez uma análise? Aí, sem dúvida tem alguma coisa aí. Por isso a análise não é uma psicoterapia, ela é distinta, ela é diferente, ela é única, porque só a análise deixa uma marca. Aquele que faz análise porta uma marca. E que marca é essa? Então, estamos falando o que quer dizer o sintoma. Quer dizer, o que quer dizer um sintoma analisado, levado às últimas consequências da interrogação, da investigação, do desejo de saber o que é isso em mim, que me causa o que me causa, seja lá o que for. E cada um tem um sintoma e é único e diz de si próprio. E isso que o sintoma diz de si próprio é o que tem de mais importante a saber. A psicanálise é um saber sobre isso. Não é um saber sobre o mundo. Não faz ninguém ser sábio em nada, a não ser sobre si mesmo, nisso que me causa. Então, eu queria colocar o sintoma, então, como esse símbolo de uma falta que está na estrutura, que faz o aparelho psíquico ser um aparelho que tem uma estrutura e que ele é tensional. Então, um sintoma é a tensão da estrutura. O sintoma é isso que tensiona a estrutura. Tensiona a ponto de desenlaçá-la, de desenodá-la. Quando o Lacan fala dos nós borromeus, que precisa de um quarto nó. Então, um sintoma lapidado como um diamante, levado às últimas consequências de uma análise, se torna o quarto elo. Quer dizer, o que vai garantir que dali em diante nada vai soltar os três. Antes, qualquer coisa solta os três. E a gente faz um monte de gambiarra para voltar a enlaçar os três. E porque não dá para seguir sem os três. E um sintoma faz isso. Os sintomas são gambiarras para a gente poder seguir. É uma solução para a gente poder seguir, capenga pela vida afora. Capengando pela vida afora, padecendo, agonizando e às vezes até morto pela vida fora, sem saber que está morto. Né? Porque a gente morre vivo na medida em que a gente não se importa com o sintoma. O sintoma porta um saber. Então, quando a gente diz, eu sempre soube, eu só não dava importância, é uma coisa. Quando a gente diz, eu sabia, se eu tivesse dado importância, não teria chegado aonde eu cheguei e não tem mais volta, e isso é o fim, a gente já morreu lá atrás. Porque muitas vezes essa verdade só é dita quando de fato está no fim, já não há mais nada a fazer. Então, é uma pré-coup, um Nastarik, tarde demais. Por isso, então, o sintoma é uma espécie de outro em nós que nos chama a vida. E é um amigo, é um parceiro. E que, desde que se dá importância para ele, porque se não dá importância ao sintoma, pode maltratá-lo tanto de fazer dele uma doença. Então, quando Freud fala da psicanálise do ponto de vista do sintoma, ele mostra que um sintoma, na medida em que ele é um recalcado e que não está enlaçado na fala, no desejo de dizer, e isso só acontece quando tem um analista aí para conectar isso que nós chamamos de inconsciente transferencial. Sem essa condição,
esse sintoma está aí a produzir apenas monumentos no corpo. Que são o quê? Paralisia, por exemplo, uma paralisia de perna, de braço, cegueira, né? Anestesia parcial de corpo, de não sentir certas sensações sensório-motoras, aí, de ter certas interdições sobre o corpo, sobre o desejo, interdição do amor, por exemplo, de amar, de ser amado, interdição do prazer sexual, de não poder desfrutar do prazer sexual, ter aí interdições as mais variadas possíveis, que vão aí ocasionando sofrimentos. Então, o Freud demonstrou muitas coisas importantes num trabalho dele chamado, como é que chama esse texto do Freud? Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. Um texto precioso. Pouca gente lê esse texto, escrito em 1908. É impressionante como ele descreve aí a quantidade, a lista de sintomas que se articulam nas neuroses, ao modo histérico, ao modo obsessivo, que são duas maneiras de aparecer esse modo de sofrimento nos corpos, tanto de homem quanto de mulher, que tem diferenças de representação e de fantasia. A sintomatologia neurótica nunca é sem fantasia. Quer dizer, o desejo veste uma fantasia para poder operar na subjetividade de cada um, né? Seja ao modo do gozo bom, seja ao modo do gozo ruim, que Freud chamou de satisfação pulsional. Quer dizer, o que está em questão com a palavra gozo, que a gente fala tanto hoje em dia, é a satisfação. Uma análise serve para a gente ajeitar a satisfação, viver mais satisfeito, né? Viver melhor, viver menos angustiado, menos sofrido, ter mais satisfação. Então, esse gozo, que é a satisfação da pulsão, ele pode ser mortal. Hein? Tem o gozo bom e o gozo mau, como fala de colesterol, bom e mau. Né? Essa pulsão mortífera que faz um gozo que não pense que isso é exceção. Essa é a regra. Jorge, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta, que foi uma pergunta enviada durante a semana e acho que tem muito a ver com o que você está dizendo, né? Que é uma pergunta, inclusive, eminentemente clínica, né? Como diferenciar os sintomas histéricos dos sintomas psicomáticos? E deu uma pausa, não te escutei. Fala outra vez agora. Fez eco Como ressonância. diferenciar os sintomas histéricos dos sintomas psicossomáticos? Eu penso que não há sintoma que não seja do significante. Portanto, psicossomático, como se fosse fora do significante, não penso assim. Então, vamos pensar que a estericização de um significante, que vai dar lá o modelo de sofrimento numa estrutura, porque se pensa que na fala do analisante, o discurso do analisante, isso diz a estrutura. A estrutura é a estrutura do discurso dele. Então, se esse discurso está mais ou menos histérico, mais ou menos obsessivo, né? Isso vai dar um grau de quanto esse corpo está padecendo aí, ou a ideia, o pensamento que está padecendo aí. Há coisas que estão no corpo e que aparece muito maldito na palavra, como o que chama na psicanálise, o Lacan, sobretudo na conferência de Louvain, fala que fenômeno psicossomático holofraseado, onde dois significantes estão colados, esse um e esse dois. É que aí pode aparecer fenômenos no corpo que não circulam na palavra, que estão aí holofraseados. É que aí se pode, quem sabe, aí depende do analista, como fazer que isso descole e faça a cadeia significante circular. O que eu insisto que com Lacan está claro é que está no significante.
Não há corpo sem significante. Então, a função ou a disfunção de um órgão do corpo não é sem o significante. Por aí podemos pensar que todo psicossomático tende à esterilização, quer dizer, ao corpo falado, ao corpo tomado no desejo, o corpo desejante, o corpo gozante desejante. Esse é o ponto que eu tenho pensado a respeito da psicossomática, que para a psicanálise não significa muito, mas do fenômeno psicossomático, que esse significa muito para a psicanálise, o fenômeno psicossomático. Perfeito. Seguimos. Tem bastante literatura psicanalítica falando de psicossomática. Não é lacaniana. Se nós seguimos com Lacan, não temos uma psicossomática. Temos fenômenos psicossomáticos e temos que fazer frente a isso pela via do significante e da palavra. Não que o orgânico, que a nosologia não é importante. A nós importa muito a nosologia, sim. Importa muito. Não trabalhamos sem o real, mas sempre pela via do simbólico. Perfeito. Podemos seguir. Podemos seguir? Eu estava a enfatizar um pouco o texto do projeto, onde o Freud diz que o sintoma, na sua nascente, como é que nasce um sintoma? Por que a gente tem um sintoma? Né? O sintoma, na sua nascente, né, ele é um símbolo minêmico. Freud escreveu bem assim, símbolo minêmico do trauma. Veja que o trauma, que é a experiência de dor e de satisfação, as primeiras que se estabelecem nesse campo dos traços minêmicos, elas constituem aí sensações corporais. O corpo passa a ser três círculos. E você vê que um deles, entre o imaginário e o simbólico, ali está o sentido. Esse campo do sentido, que faz esse corpo ser um corpo de sentido. E sentido é também um significante do corpo, porque nesse sentido está todo o campo do Lalang, da ressonância, da voz da mãe, do cheiro da mãe, do gosto do alimento, de tudo que é vivo, que se inscreve no primeiro tempo da experiência desse ser de linguagem que habita aí seus primeiros tempos de existência. É que isso tudo se inscreve no corpo, organizando aí uma economia de gozo, que é sempre uma para cada um, única. Então, que na sintomatologia neurótica, que é um fato de discurso, isso seja um objeto da psicanálise a ser escutado e subvertido, porque a psicanálise é uma subversão desse discurso organizado dentro de um contexto que Freud chama de complexo de Édipo, nesse núcleo que chamamos de família, né? Onde se estabelece os fundamentos da existência humana, suas referências de identificação. Esse campo de identificação constrói esse núcleo do sintoma como um modo de gozo, um modo de satisfação, um modo de equilíbrio para essa existência, que por mais desequilibrada que apareça ao contexto, ali, para aquele é o equilíbrio. E, considerando essas singularidades, que Freud, com a psicanálise, apaga a linha da normalidade que havia no campo do cuidado com a existência do outro, do tratamento do sofrimento do outro. Freud apresenta a psicanálise como uma ciência, como uma psicopatologia, como uma investigação, como uma pesquisa sobre isso que já estava aí
a condição humana e a interrogação sobre o que é isso de sofrimentos tão variados que aparecem, ele apaga a linha divisória de normal e não há normalidade para a psicanálise. Há singularidades. Então, o sintoma é o que cada um tem de mais singular. É que por esse caminho, esse é o fio do labirinto que há que seguir para sair dele. Há que seguir o fio do labirinto para sair dele. Seguir o fio desse sintoma. Então, eu disse, Freud encontrou o sintoma e começou uma conversa com ele, porque o sintoma fala. E o que o sintoma disse? Toda a psicanálise escrita por Freud, e o que o sintoma disse? Né? Ali no sintoma, o dizer do sintoma é um sujeito de desejo. Então, o sintoma diz de um desejo. Lacan diz de outro jeito. Lacan diz assim, Lacan recupera a frase do Freud para dizer que é um desejo recalcado, o retorno de um desejo recalcado, e ele diz o significado, né? Que o sintoma é o significante de um significado recalcado. Então, o significado é recalcado e retorna. E quando retorna, é um significante. O que quer dizer que é um significante? Que é algo que representa o que para não sei o quê. Representa um sujeito. Para quem? O que diz o sintoma? Tem que interrogá-lo. Tem que escutá-lo. Então, não cabemos no DSM, não cabemos em nenhum sistema de classificação, porque a psicanálise é singular, é distinta. É para cada um, é sempre nova. Vocês entendem que é sempre nova? É sempre nova. Cada atendimento, cada encontro com o mesmo analisante, cada encontro é novo e cada um que vem é novo, ainda que usa a estrutura neurótica, os neuróticos, os histéricos, os obsessivos. Esse vício de classificar, de enquadrar, de ordenar, de normativizar, isso também faz parte da neurose. Isso também a gente trata no divã. Isso também a gente precisa se curar para poder fazer a função de analista. Né? Por isso, um analista não é um ser. Não dá para constituir um ser analista. Analista é um desser. Desser. É romper com tudo isso que dá consistência ao imaginário, de que eu me constituo um ser normal, em oposição ao outro, me diferenciando do outro por isso ou por aquilo, e tendo aí o campo dos ideais. A psicanálise não comparte com ideais, ela desidealiza. E outro caminho contrário, se a psicologia, a psiquiatria, a medicina, as ciências humanas caminham na direção dos ideais, idealizando o normal, o saudável, o bem, o belo, o bom, e todo esse campo, a psicanálise é subversiva, a psicanálise subverte, rompe, faz o contrário, ela vai, o contrário, desidealizando, desidentificando. Então, lá no grafo do desejo, eu gosto de dizer que o grafo do desejo é uma sessão de análise. Cada sessão de análise se escreve o grafo do desejo, inteirinho. E vê ele funcionando que nem pinheirinho aceso. Tudo está ali. O sujeito aparece aí como efeito do discurso da que está falando. Ali do lugar de pequeno IDA para o lugar de I grande, de A grande, e essa destituição, e a pulsão ali mordendo em cima, e a fantasia, e por último, o desejo como seu interrogante que voi pergunta, se perguntando. E o sintoma, é o combustível que faz isso, é o combustível que faz isso se dá. Então, é muito importante que haja sintoma para que haja análise. Não é possível assim outro. Bom, se a direção da análise deve visar não a extinção, mas sim a redução do sintoma, agora tem uma pergunta interessante aqui, de alguém que está aqui na live. Como romper com o sintoma? A sensação é que ele se desloca, se veste de outra coisa. É uma pergunta de quem está aqui nos assistindo.
É sempre difícil achar palavra para dizer as coisas, porque as palavras às vezes não dão conta de dizer as coisas e a gente faz um esforço. E um sintoma como um significante, ele sempre tem que ser rompido, né? Tem que romper o significante para poder, então, pegar a letra que ele diz e ler a letra que ele quer dizer. Né? Ler a letra do significante é, então, poder chegar ao que nós temos, eu disse, a marca mais singular que alguém passa a portar. Né? Ou o Freud diz assim, lá onde isso era, eu devo advir. Né? Eu poder me reconhecer como, esse é o meu nome. Isso me nomeia, isso é isso que me diz, sou isso. Né? Então, o sintoma porta nele alguma coisa que é muito precioso e que esse rompimento é um pouco quebrar o ovo para fazer omelete. Esse rompimento é um pouco abrir, rasgar o envelope para ler a carta. É um pouco largar os gozos parasitários que a gente está muito apaixonado. Lacan disse as 3 paixões do ser: o amor, o ódio, a ignorância. A gente está grudado de corpo e alma e prefere a morte que largar isso. E com uma análise a gente vai pouco a pouco achando que dá para largar isso sem a morte, e que na verdade não é a morte, é o amor que está em questão aí, e a gente pode, alguns podem largar, mas essa ruptura é realmente ruptura. Freud chama isso de castração, de perda, de luto, de perda de gozo, porque se trata de modificar o modo da pulsão se satisfazer. Quer dizer, ao invés da pulsão fazer de você um objeto, eu sou o objeto amado, eu sou amado, essa posição neurótica narcisista do início da análise, quero que me ame, sair desse lugar de objeto, porque o amado é o objeto que se faz para o outro, para surgir como sujeito. Há uma perda enorme aí. Há uma destituição subjetiva, há uma modificação na economia de gozo, um modo de satisfazer a pulsão, para poder fazer com a pulsão. E fazer com a pulsão é uma certa responsabilidade que passa a ter, porque toma posse, passa a responder desse lugar, que é um lugar muito diferente. Por isso eu disse a marca. E já agora desse outro lugar, onde pode fazer com a pulsão. E uma diferença muito grande, porque aí não é mais a paixão da ignorância. E Lacan disse a douta ignorância. E douta ignorância é diferente de paixão pela ignorância. E também o amor não é mais esse amor comercial. Te amo para que você me ame. Esse amor é da troca. Não é mais esse amor narcísico, porque não é mais como objeto que eu me coloco, e como sujeito. E esse lugar de sujeito é também uma subversão, porque já não é mais assim, eu sou como todo mundo. Acaba isso. Descubro que não sou como todo mundo. Sou no sentido de que todo mundo é castrado, que todo mundo tem a castração, que não há ninguém que não tenha falta, que não falte algo em alguém. Nesse sentido, sou como todo mundo. No mais, e sou único e sou sozinho. E não há ninguém que vai me socorrer. Não há grande outro todo-poderoso. Deus não existe como aquele outro todo-poderoso que pode ser aquele que está comigo do meu lado e a quem eu penso que ele vai me atender, me completar, encher minha taça. Não. Então, aí é que está a diferença entre o suplemento, o que vem a mais. Freud diz de outro jeito, ele diz assim, tem um acréscimo. Né? O acréscimo. O acréscimo, que é, Lacan diz, aquele gozo complementar. Gozo feminino, Lacan diz, gozo feminino.
O gozo outro, que não é o fálico só. Esse gozo fálico que você tem acesso, na análise você tem outro. Ele chama isso de novo amor também. E que é um amor agora que está fora da lei. Fora da lei. De qual lei? Da lei do Édipo. De que nós temos aí dentro de um sistema de relações, dar, receber, retribuir, e que isso é um imperativo do outro. Há um outro que impera legislando. A gente fica um pouco desamparado desse outro, porque ele era só uma fantasia, e o que tem são outrinhos aí que dependem da gente. Então, o sintoma vai perdendo a graça, ele vai perdendo a função. A gente não o larga porque tem uma coisa melhor. A gente não faz uma troca na análise. Eu vou largar meu sintoma porque agora meu analista está me mostrando que a recompensa... Não, não é nada disso. A gente vai só perdendo, vai desidentificando, desidentificando, desidentificando. E de tanto perder e desidentificar-se, já não se parece com a ninguém. Então, só resta a identidade. E tem que se contentar com isso. Só que isso tem um efeito de verdade. E a gente vê que agora ficou mais leve viver. Ficou mais fácil respirar. Ficou mais fácil se relacionar com o outro. Já não estamos mais esperando que o outro seja o que o outro não é. Quer dizer, um sintoma faz com que a gente acredite e uma cura faz com que a gente deixe de ser tolo. Jorge, qual a relação entre sintoma, inibição e angústia? No texto Inibição e Angústia, Freud diz que a inibição precisa avançar para chegar a um sintoma, né? Quer dizer, a inibição, sintoma e angústia estão numa ordem que é a própria ordem da análise, né? A análise a gente sempre começa pela inibição, né? E aí vem a angústia, para depois vir o sintoma, né? O sintoma, ele é muito angustiante, mas ninguém chega ao sintoma sem se angustiar. Há uma angústia aí como sendo... A angústia é uma espécie de... Lacan diz a sensação do desejo. É uma espécie de mapa que vai mostrando o desejo. A angústia mostra... Lacan diz que é o único afeto que não te engana, para dizer que você não tem nada mais verdadeiro de ti próprio que a tua angústia. Quer dizer, a sensação de que eu sou isso, numa análise, começa com a angústia. Isso é um pouco perigoso. Muitas vezes há pessoas que cometem suicídio quando se deparam com a angústia e eu sou isso. Por isso o analista também deve dosar a angústia. Dosar a angústia, quer dizer, é preciso que o analista fale também alguma coisa. Não só interrogue e angustie com suas interrogações, com suas pontuações, mas que também o analista tenha essa função de continente, de fazer com que os próprios significantes do analisante, mostrar que esses próprios significantes do analisante, quando eles são abertos, o analista poder mostrar esse significante e servi-lo de si próprio para além da angústia, porque ninguém é só a angústia. Mas, sem dúvida, a análise diz, é tua, toma conta disso e faz com isso. E o que a gente faz com a angústia? Desejo. A gente faz com a angústia desejo. Desejo e angústia são as duas caras de uma moeda só. Não tem uma coisa sem a outra. O desejo nos angustia, porque o desejo nos decepciona. Queremos, daí não é mais isso. Queremos, não é mais isso. Queremos, não é mais isso. O desejo, ele é metonímico. Então, se não temos o amor, não conseguimos existir, o que faz com que o desejo possa ser vivível. O desejo é de morte também.
O que faz com que o desejo é vivível é quando enlaça ele ao amor. Enlaçar o desejo ao amor, né? Então faz um amor desejante, digamos assim, um desejo amoroso. Esse enlaçamento do desejo com o amor, Lacan enfatiza bastante a importância do desejo do amor, né, para que o gozo condense, que o gozo se aconchegue, que a satisfação pulsional se aconchegue aí de uma forma pacificadora. Né? Esse é o gozo bom, né? Desse enlace do desejo com o amor. Né? O desejo com o amor, isso é um gozo, né? Que faz a gente dizer amar é um gozo, ou falar é um gozo, né? Quando se está desejando isso, quando se está sob o desejo, esse fogo, você falou do fogo, esse fogo que é, né? O desejo é um fogo, né? Que consome, ele não fica com nenhum objeto, não é isso, não é isso, não é isso. Exceto quando o amor, né, enlaça de uma maneira que alguma coisa segura. Mas isso não é sem essa mudança de posição de que eu não sou objeto, eu não sou o amado. Né? Se eu estou enlaçado ao amor, eu sou ao amante. Né? E como o eu enlaça, o eu que está não objetalizado, não mais objetalizado, esse é um eu amante. E um eu desnarcisado. O narciso amado é a ninfa, a amante no mito, que corre atrás dele. Ele é o objeto que ela deseja e que corre atrás dele. Mas ele é o amado. E o que não falta nada é o objeto. É o que está ali para isso. Então, na neurose, ser o objeto é também não falta nada. É ser para o outro, se sacrificar para o outro, se oferecer ao outro, estar aí só para o outro. A angústia aparece como sendo o real marcando o impossível disso. Isso é impossível. Ninguém é objeto, ainda que no imaginário se constitua e se faça. Então, o nome disso é neurose. É uma mentira, não é uma verdade, é uma fantasia que a gente constrói. E a análise trata de desconstruir fantasia, né? Desfazer os fantasmas que, no tempo do Édipo, construíram as bases como a gente funciona psiquicamente. Essa mudança dessa base, porque essa base é um texto para se ler. A releitura desse texto possibilita correções, vírgula, pontuação, mudança de uma coisa ou outra. Você põe significantes novos aí, você põe outros significantes aí nessa estrutura discursiva, mítica da origem, que chama complexo de Édipo. Você acha a saída. A neurose não tem saída daí. E o fio da palavra do analisante e o fio de Ariadne, que esse outro permite que por aí se sai. O analista diz a saída. Qual é a saída? Fale. Jorge, por que o sintoma não cessa de se escrever? Essa é a parte mais bonita da psicanálise. Essa é a parte mais bonita. E isso tem duas coisas importantes que quero dizer. A primeira é com relação à própria psicanálise. Quando a gente pensa psicanálise, o que é isso? Eu gosto de dizer que Lacan jamais cedeu das perguntas que ele fez, ainda que ele as respondia cada vez que ele mesmo fazia, ele as respondia, mas ele continuava fazendo-as para além das respostas. Por quê? Porque isso que não para de se escrever, desde uma incompletude, do que quer que seja, do não todo. Então, não para de se escrever quer dizer não todo. Não toda verdade, não todo saber, não toda análise, não todo analisado, não todo analisado. O que é um fim de análise? É um todo analisado? Não. Por quê? Porque segue como na banda de Meibus. Ele segue analisante.
analisante sem analista. Por quê? Porque aprendeu a ler o inconsciente, como quando foi para a escola, aprendeu a ler. Depois que aprendeu a ler, não voltou mais para a aula de alfabetização, porque pode ler sozinho. Alice também, assim, quando acaba a análise, é porque aprendeu a ler o próprio inconsciente. Agora ele vai ler sozinho, vai seguir analisante de si mesmo. E se tiver desejo de analista, pode ser analisante de outros. O que é desejo de analista? E gostar muito de escutar o outro falando sem ceder de uma verdade. Eu tenho uma marca e ele também tem. E se eu escutá-lo, ele vai chegar lá. E isso é um entusiasmo que alguns têm, outros não. Mas que a análise causa isso. Causa como possibilidade. Aquela marca que você porta te faz saber que o outro também aporta. Por isso, quando alguém faz análise, ele é para sempre diferente. Não importa se ele vai ser analista ou não. Ele é sempre diferente na relação com o outro. O outro que conversa com ele não demora muito para perceber que é diferente, é distinto. Tem algo aí no modo de falar, de se relacionar, de escutar. É um outro lugar que se ocupa na relação com o outro. Por isso, essa relação sujeito-outro, que começa na análise do analisante, supondo um saber ao analista, esse grande outro analista idealizado, esse grande outro que sabe de mim, eu confio nele, por isso eu vou me analisar com ele, que vai se reduzindo à medida que vai se avançando na análise, a ponto de não precisar mais dele. É também o outro do desejo. Se supõe um desejo no analista, se supõe um desejo no analista de que o analista me deseja. Ele me deseja meu bem. Eu confio nele, ele deseja o bem para mim. Está me cuidando, eu vou vou contando com ele na minha vida, nas horas mais difíceis, eu peço mais horário e vou me... Então, esse campo se esgota na análise e depois não vai ter mais esse outro lá fora dessa maneira, com esse estatuto. Por incrível que pareça, não que a gente fique narcisista e passe a ser maior que o outro. É que a gente nasce na pequenez da gente mesmo, sabe que é só isso. Ninguém vai sair daqui vivo, o tempo está acabando, e o que dá para fazer com alguns que a gente pode, porque sozinho não se pode nada. Não para de se escrever. Não para de se escrever. Jorge, no seminário 24, Lacan propõe a seguinte pergunta. O final de análise não seria antes a identificação com o sintoma? Saber lidar com o seu sintoma, savoir-faire, é isso o final de análise? Eu acho que não tem nenhuma definição de fim de análise que diz melhor do que essa que você falou agora. E tem várias formas de falar do final de análise, mas essa me parece que diz melhor, porque a gente chega no irredutível, né? No irredutível do que uma análise pode alcançar. Já não pode mais que isso. É isso que fica aí, esse resto, dá para fazer alguma coisa com isso. E é um saber. É um saber que não há muito o que fazer. Nessa altura da minha vida, a gente diz para a gente mesmo, nessa altura da minha vida, se tenho 20, se tenho 30, é raro alguém com 20 anos terminando a análise, vamos pensar mais para frente. Mas quem termina uma análise diz, nessa altura, deixa eu ver o que eu ainda posso. E sem dúvida tem muita coisa que não pode. Então, aí tem um irredutível, e esse deixa eu ver o que eu posso, e uma nova subjetividade. É uma posição singular diante de uma nova subjetividade, porque dali em diante, a incidência do real que vai produzir subjetividade terá um efeito totalmente diferente. Essa marca faz com que esse S1 faz com que todos os significantes que vão se inserir aí vão ter outra orientação, outro tipo de articulação significante, porque esse S1 que vai estar ali em diante do fim da análise não é nada do que estava antes. Então, há sim uma nova orientação com relação à vida. E quando a gente diz a vida, a gente está dizendo o modo
singular de cada um é exercer a sua existência de sujeito desejante com outros. Uma pergunta aqui, Jorge. Ouvimos falar em sintomas contemporâneos e sintoma coletivo. Isso existe? Tudo que a linguagem nomeia, tudo que vira palavra, existe como palavra, não? A gente pode fazer cidades fictícias, pode fazer tanta coisa, existir e amplo. Sim, sem dúvida existe o social, ainda que não existe o social. Como é que ele existe e não existe? Né? É um paradoxo, quer dizer, existe em sentido contrário também. A sociedade, por exemplo. Não podemos dizer que não existe a sociedade. Existe a sociedade. Mas sabemos também que é uma sociedade de indivíduos, de um por um, que a compõem. São contáveis. Né? Temos em Curitiba 2.300.000, 2.400.000, somando a periferia toda, a cidade satélite. E isso é uma quantidade de singularidades, um por um, né? Que nesse exercício de laços sociais, porque estão vivendo em sociedades por interdependência. A gente não é gregário de natureza como a sociedade das abelhas. A gente é um negócio estranho que fica inventando um modelo de sociedade e estamos inventando uma que chamamos de modernidade e que é o capitalismo, por exemplo, né? Que chamamos de modernidade é o nascimento do capitalismo, esse modo de produção, de distribuição de renda, de distribuição de gozos e também de destruição de pessoas, né? Porque é uma sociedade que se alimenta de gente, né? que consome gente para poder produzir e produz dejeto, e produz violência, e produz... Bom, nós temos esse modelo, mas ela é feita de subjetividades. Né? Quer dizer, o mal-estar na sociedade mostra que não há um social como uma organização por si mesma, né? que estabelece aí uma ordem e que qualquer um fazendo parte dela ganha aí um complemento para o seu sentimento de amparo. Não, nos sentimos desamparados dentro da sociedade sempre também. O desamparo de cada um leva consigo. A pandemia, por exemplo, ela produz subjetividade. É uma para cada um, por isso não é pandemia. É o modo como cada um responde a isso do coletivo. O que é isso do coletivo? É um significante singular, único para cada um. E quando a gente escuta cada um dizendo da mesma coisa do coletivo, não há coletivo. Há singularidade. Então, eu sou um significante, não? Estamos no campo do discurso. Só a realidade discursiva. Essa é uma frase de Lacan. Só a realidade de discurso. E também isso é a cura da psicanálise. A cura na psicanálise é a mudança de discurso. Quando é que a gente melhora na análise? Quando é que a gente muda na análise? Quando muda o discurso. É uma experiência ímpar, né? Eu digo que é pré-freudiano tudo que é fora da experiência. Falar de psicanálise sem a experiência é pré-freudiano. E como também falar de Lacan sem a experiência é pré-lacaniano, porque dá para fazer análise na IPA e ter uma experiência de análise sem saber nada de Lacan. Eu só sei da análise lacaniana, então falo da análise lacaniana. Isso que eu falo aqui só vale para análise lacaniana. Não falo de nenhuma outra análise que possa existir. E o que falo é da análise lacaniana, que significa isso que o Lacan propõe. Há um real para cada um. E com esse real de cada um, que cada um tem que fazer frente, saiba ou não, melhor que saiba. É que esse saber não está pronto, ele vai ter que buscar em si próprio. E um saber que vem como um reconhecimento. E não há um ensino vindo do outro,
Analista não ensina. Isso Lacan rompe quando diz que a IPA estava fazendo psicologia do eu e fazendo o analisante se identificar com o analista. O ensino da psicanálise é um ensino do saber inconsciente, que está em cada um que vai se implicar nisso. Então, essa é a análise lacaniana, de que há um saber no inconsciente de cada um, inconsciente que não está aí sem que um analista faça parte. Não está aí sem que um analista faça parte. Esse inconsciente que vai existir na medida em que um analista faz a função de A. O que quer dizer A? Causar desejo inconsciente que faz falar fora do blá 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 do discurso neurótico, porque a fala neurótica é um discurso sintomático. Não é uma palavra que corre como água fluente. O discurso do neurótico é água parada, podre, fétida, fala de dor, de queixa, de repetição, do mesmo, a pulsão repetindo e causando sempre a mesma coisa e ele se interrogando, padecendo, pagando esse preço. Na análise é uma subversão disso, porque essa água jorra. A palavra é outra, muda o discurso. E quando a palavra fala, inova, não para de se inscrever. Então, é pré-freudiano se está fora disso. E nada contra ser pré-freudiano. E só para dizer que essa ideia de que o tempo do Freud já passou e que está lá longe e que depois que Freud descobriu a psicanálise, estamos num contexto pós-freudiano e que está tudo modificado num discurso. Ei, calma lá, vamos devagar que não é bem assim. Né? Tem coisas que mudam e não param de mudar, mas tem coisas que não mudam e não param de não mudar. Jorge, super obrigada, te agradeço mais uma vez por esse papo, bem-vindo sempre, a gente sempre aprende muito com você. Eu fico muito grato, você me convida de vez em quando e para mim é sempre um prazer dizer alguma coisa sobre isso que nos motiva, que nos faz estar aí no dia a dia trabalhando, né? E que nos dá razão para continuar falando. Muitíssimo obrigada. Vou deixar a live salva aqui, gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Jorge. Obrigada.